Fala galera, ótima noite. Todos ouvindo bem por aí? Sejam muito bem-vindos. Quem for chegando, estiver ouvindo bem, por favor, puder sinalizar aí nos comentários. Nosso convidado já está por aqui. Fala, meu amigo Rodolfo! Beleza, querido? Como é que você tá? E aí, irmão, tudo bem com você? Felizaço aqui, amarradão de estar na tua presença, tá também fazendo aqui mais uma live com a comunidade Trade Map. Sempre papo muito bom e muito construtivo em termos de estratégia. Vou até ligar a hora aqui que eu sei que a temperatura vai esquentar. Daqui a pouco a gente vai estar pegando fogo aqui de conteúdo. Como é que você tá, meu irmão? Tudo certo? Cara, sensacional. Tudo bem, graças a Deus. Muita correria, mas acho que o nosso grande trabalho, a nossa grande vocação é ajudar os investidores com a nossa experiência aí. E acho que o papo que a gente vai falar aqui é muito importante, né? A importância de ter um horizonte de investimentos no longo prazo. E você é uma pessoa que conheço pessoalmente, conheço também das redes sociais, a galera do TradeMap deve conhecer aqui também. E tem esse grande foco no longo prazo e realmente isso é determinante, porque principalmente com essas correções um pouco mais recentes que nós tivemos na Bolsa, muitas pessoas começaram a perguntar, né? Nossa, e o que vai ser? O que vai ser de tal empresa? O que vai ser da Bolsa? E, na verdade, desde julho a Bolsa está andando meio que de lado, né? Ela está meio que sem direção, depois de, é claro, ter subido aí quase 60%. E aí, no fim das contas, tem muitas pessoas que às vezes entraram agora, só viram aquele rally de alta e não veem que a Bolsa ela pode andar de lado, ela pode cair e ela nem sempre vai subir. Só que o seu foco não tem que estar para onde a bolsa vai, tem que estar em um prazo maior. E aí eu falei com o pessoal, falei, bom, vamos falar com o Tiuli, porque o Tiuli é uma das pessoas que são referências nisso, tem isso enraizado nele, tem isso no seu portfólio, faz isso. Então, acho que o grande tema da live é essa. E, galera, quem curte esse conteúdo, quem curte Tiuli, curte Tiuli Map e curtiu esse tema, vai nesse aviãozinho aí, compartilha para 5 amigos, porque esse conteúdo merece aqui ter mais pessoas, porque o Tiuli, para quem sabe, vai transbordar e vai entregar muito conteúdo aqui para todo mundo. E antes disso, tá calor por aí, tio? Como é que tá? Em Rodolfo, São Paulo? eu vou mandar para todo mundo aqui da minha lista, tá? Porque assim, eu Bora. percebi que se eu mandar para dentro de grupo, é mais gente que acaba vendo, beleza? Então, bora. Então eu vou pegar aqui, vou aproveitar que a gente está pegando um aviãozinho para mandar para as pessoas que deveriam estar vendo esse conteúdo aqui. Então eu já vou meter aqui para várias pessoas, para todo mundo também aí que não está acostumado nas redes sociais, quando você participa e manda dentro de um grupo um story teu, o compartilhamento vai lá em cima, porque vai para todo mundo do grupo ao mesmo tempo. Isso aí bomba o teu algoritmo. É isso aí. E aí, irmão? Foi, mandei aqui para 100 cabeças. Boa. Pessoal, comentem aí como é que tá o clima aí, né? Antes da gente falar disso, o Tio ligou o ar-condicionado, eu tô com o ar-condicionado ligado aqui também. Como é que tá aí? Porque muito quente, deve estar no Brasil inteiro, mas comentem aí, eu quero saber de onde vocês são, quem sabe tem gente fora do país que está nos assistindo também. Acho que isso é bem legal saber. Falando em calor, falando em temperatura alta, Rodolfo, eu vou ver se eu, qualquer dia desse, eu mostro essa estatística para a galera, que o crescimento econômico, ele gera um crescimento ainda mais acelerado da indústria de ar-condicionados, porque não é só investir no ar-condicionado, que é caro, é você pagar a conta de luz, ou seja, quem aqui já... hoje, eu falei hoje aqui, galera, olha só, eu, assim, não tenho um orçamento apertado, não. Minha mulher estava no quarto, deixou o ar-condicionado da sala ligado a tarde inteira. Eu falei, amor, a gente aqui é sócio da CEMIG, a gente é sócio da Energias do Brasil, a gente não é sócio da Light aqui, que é a distribuidora de energia do Rio de Janeiro, tá? Mas eu acho que a gente começa já com esse assunto para iniciar essa história de longo prazo, e eu acredito que o setor de energia elétrica talvez seja o setor mais apropriado para quem quer investir no longo prazo, quer ter um fluxo de dividendos mais constante na carteira, quer ter mais renda variável e não necessariamente ter mais sobe e desce na carteira, Rodolfo. Por quê? Porque a demanda por energia, ela tem
inelasticidade maior. E para quem aqui não está habituado a escutar esses termos de economês, a inelasticidade da demanda é o seguinte, é mais suave aqui, ó, esses altos e baixos. Por quê? Porque todo mundo consumindo energia elétrica, o crescimento da população também a gente já sabe que é por volta de 1,6% ao ano. Os contratos, eles, na maioria das vezes, são respeitados, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente está passando por uma onda de desconfiança por parte dos investidores, porque as concessões, como da EcoRodovias e da CCR, estão aqui sendo atacadas por meios jurídicos. Então, ações são investimentos por longo prazo, mas você tem que estar de olho nos projetos. Eu acredito que você delargar não é uma boa estratégia, tá? Boa, muito bom. Eu acho que esse é um tema legal. Já eu quero perguntar para você dos setores que eu sei que você gosta de ter na carteira, principalmente com esse grande foco. Mas antes disso, né, eu queria saber de você o porquê focar no longo prazo, né? Porque tem várias estratégias que você pode ter aí dentro da sua carteira. Tem aqueles que focam mais, por exemplo, em day trade, em operações de curtíssimo prazo. Tchuli, tá me ouvindo bem aí? Parece que ele travou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Por favor, quem puder deixar aí nos comentários, está me ouvindo bem? Porque eu não estou vendo o Tchuli aqui. Oi, voltou? Voltou, Rodolfo? Voltou. Foi, agora foi. Boa. Desculpa aí. Que isso. Mas a ideia é saber, antes disso, né, antes de entrar em setores e tal, eu sei que é algo que você curte muito e vale muito a pena a gente falar com esse foco em longo prazo, eu queria saber o porquê que você escolheu isso, né? Eu sei que você curte muito Warren Buffett, curte muito essa filosofia de um prazo maior, e essa consistência como um todo, ela pode trazer efeitos gigantescos, é realmente aquele snowball, é realmente aquela bola de neve. E por que que você não focou no curtíssimo prazo? Por que que você não focou, por exemplo, em um day trade e você quis ser um investidor aí de longo prazo, assim como você é? Rodolfo, acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente explicar tecnicamente para as pessoas por que que a história do day trade, ela é minoria quem ganha, se ganha é minoria, tá? E pelo seguinte motivo, se você pegar a diferença de rentabilidade entre a abertura e fechamento para abertura, ou seja, abertura e fechamento é a volatilidade, a amplitude do intraday. Já quando eu pego fechamento para abertura, a gente vê que essa volatilidade é muito maior. E quando a gente vai aumentando isso para uma semana, para um mês, para um ano, para 2 anos, para 3 anos, conforme a gente vai aumentando essa periodicidade, a gente vai aumentando a nossa probabilidade de ter retorno positivo, tá? Então, numa onda, a gente tem a amplitude da onda e a frequência. No longo prazo, a gente tem grande amplitude das ondas e baixa frequência. Por isso que, muitas vezes, quando a gente está investindo por longo prazo, a maior dificuldade emocional do investidor é ele não fazer nada. Por quê? Eu costumo usar essa expressão aqui muito na minha casa, né? Minha mulher tem um quadro aqui que todo dia ele fica torto. E todo dia ela se dá o trabalho de pegar o quadro e desentortar ele. Eu já posso ver esse quadro torto o resto da minha vida, que eu vou ficar ali observando e tal. Eu acho que o investidor de longo prazo ele tem que ter essa capacidade de ver o quadro entortado, torto ali na parede, né? Envergadaço, e você ficar aqui cuidando da tua vida. Porque se a cada momento que a política der um sinal, que a economia der um sinal, que as notícias derem um sinal, você tiver que agir, isso aí vai ser contra o teu portfólio, vai ser contra o teu resultado, vai ser contra a tua carteira de investimentos. E eu tenho essa característica na minha personalidade. Eu sou capaz de ver o mundo em chamas e ficar assim. Isso aí é muito criticado em alguns momentos. Na minha vida pessoal, isso é muito criticado. Fala assim, você é muito passivo, você deixa as coisas desandarem, você deixa o leite derramar antes de fazer alguma coisa. Mas nos investimentos isso é muito bom. Por quê? Os investimentos eles têm essa característica de assimetria, Rodolfo. E olha só, não existe nada mais importante na hora da tua estratégia de investimentos do que dar oportunidade para assimetria. O que é assimetria, gente? É exatamente a possibilidade de você multiplicar por 10 vezes o capital investido numa ação, porque o máximo que você pode perder ela é ir para zero. Adoro fazer esse exercício
teórico é o seguinte: imagina que a gente faz 10 mil reais de investimentos. 5 mil reais eu botei numa ação que virou pó, ou seja, perdi 5 mil reais. Só que os outros 5 mil reais, eles multiplicaram por 10 vezes. Ou seja, aqueles 5 mil reais viraram 50. Então, daquele montante inicial de 10 mil, eu multipliquei por 5 vezes, mesmo tendo uma ação que foi a zero, que foi a falência. Ou seja, a gente diversifica em várias ações para abrir mais possibilidades dessa assimetria. E com isso, quando a gente faz uma seleção dos ativos, dos indicadores, do valuation, tem várias metodologias para você fazer isso, você diminui a probabilidade de ir para zero. Então, aquela frase do Warren Buffett, regra número 1, não perca dinheiro. É assim, porque só de você controlar os perdedores, os vencedores por si só já fazem o trabalho, que é multiplicar assimetricamente o resultado. Esses dias eu postei aqui no meu Instagram, eu posso ler? Claro. Quando começa a falar... desculpa, gente. Não tem problema. Já tá ligado, né? Eu vou ler aqui uma passagem de Mateus, que é o seguinte: um lavrador estava semeando os seus campos. Enquanto espalhava semente pelo solo, um pouco caiu ao lado do caminho e vieram as aves e comeram, ou seja, perdeu esse investimento. Outro tanto caiu um solo cheio de pedras, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou tudo e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz. Ou seja, foi um investimento que não cresceu muito. Outras sementes caíram entre espinhos e os espinhos sufocaram as folhas novas. Mais uma vez, um investimento que não deu certo. Mas algumas caíram em solo bom e deram uma colheita que era de 30, 60, até mesmo 100 vezes tanto o que ele tinha plantado. Olha só, está na Bíblia a história da assimetria nos investimentos. Eu considero que isso aqui seja uma das passagens mais importantes sobre investimentos da Bíblia. E a galera que não consegue ler nas entrelinhas como que investimentos se relacionam com várias áreas da vida, elas estão perdendo aí a grande diversão que é esse jogo, tá? Com certeza, acho que isso é fundamental e essa questão que você falou da diversificação, ela é muito importante, porque geralmente eu vejo que aquelas pessoas que estão mais preocupadas, quer dizer que elas estão mais alocadas em uma estratégia ou às vezes em algum ativo que está visando ali turnaround, que acha que vai ser a próxima Magalu. E o que eu aprendi no mercado é que por melhor que seja uma estratégia, ela pode ser falha. Então, uma característica que eu vejo nos grandes investidores é que eles têm uma carteira diversificada. E até por isso que o Trademap ele é um tipo de plataforma, é um hub no mercado financeiro que ele linka tanto renda fixa, renda variável, ativos do Brasil, ativos do exterior, porque o grande lance de um investidor de sucesso é conseguir linkar esses ativos. Você pode olhar, por exemplo, o Warren Buffett, ele tem ali uma grande porção em ações, mas ele tem o seu caixa. Você olha um Joe Greenblatt, ele tem também uma carteira diversificada. Você olha um Ray Dalio, ele tem uma carteira diversificada em ações, commodities, em renda fixa de várias classes. Então, os bons investidores que têm um foco em um prazo maior são aqueles que conseguem ter uma carteira diversificada. E eu sei que você tem essa carteira diversificada. Você prega muito isso e é algo que vai muito de encontro com aquilo que eu penso. E eu queria saber de você como que a diversificação te ajuda a ter esse foco no longo prazo. Porque às vezes as pessoas elas só olham para alguma coisa e vem o coronavírus e estava 100% em ações caem 50% e ele fica sem dormir. Mas se ele tem uma carteira diversificada, ele pode ter um ouro, pode ter um dólar que vai bem, uma renda fixa que tira a volatilidade, e no combo você cai, mas nem tanto quanto a média. Então eu queria que você falasse sobre isso, né? Como que a diversificação ela te ajuda a ter esse horizonte de longo prazo? A diversificação entre classes, gente, talvez a principal ferramenta que você tem que usar para investir o seu dinheiro para o longo prazo. Quando tem aquela frase, preço importa, preço não importa, eu agora adoro responder que o que importa realmente é a diversificação. Porque se a diversificação ela não fosse importante, se você já soubesse quais são os ativos que vão subir a partir de hoje para os próximos 10 anos, você não diversificaria. Então, toda essa turma aí que fala que preço importa, eu só questiono para eles assim, se preço importa tanto, por que você não põe todo o teu dinheiro naquela ação que você descobriu que está abaixo do preço justo? Porque assim, essa é a coerência do discurso com a prática. Então, todo investidor que diversifica, ele sabe que ele é falho, ele sabe que ele não sabe o que vai acontecer no futuro. E olha só, galera, existem muitas pessoas que devem estar pensando assim, mas o Warren Buffett e o Charlie Munger falaram que quem diversifica não sabe o que está fazendo. Tá bom, não tem problema.
Vê lá o portfólio do Charlie Munger em 73, 74, 2 anos seguidos caindo 31%. Vê se você consegue aguentar aquilo, tá? É aquela história. Se você não se conhece, não admite quem você é, você está mais distante da verdade. E aí, eu vou dar aqui um exemplo meu. Há 2 anos que eu acho que as ações brasileiras estão baratas em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Mas só que a minha opinião pessoal, ela não interfere do jeito que eu invisto, Rodolfo. Eu acho que é isso que as pessoas elas têm que, de alguma maneira, internalizar na sua estratégia. Você pode ter uma opinião para o bar, você pode ter uma opinião para falar descompromissadamente, mas na hora do teu dinheiro, não dá para essa história de ficar querendo acertar gol de placa para falar para os outros que foi bonito. Porque numa carreira de 30, 40, 50 anos de investimentos que você tem daqui para frente, vai ter um momento que você vai errar o cenário se você se engajar nesse tipo de metodologia. E isso pode custar caro, porque o principal para fazer fortuna no longo prazo é o juro composto. Só que tem uma premissa básica ali nos juros compostos, que é o seguinte: você tem que ganhar dinheiro para ele compor. Não dá para você multiplicar menos 8% vezes menos 10%, 2 anos seguidos, e querer, no longo prazo, ser vencedor de verdade. E esse de verdade é o seguinte: esquece essa inflação IPCA aí que estão falando para você. Isso aí é conversa para boi dormir, é enganação. Quando você coloca o teu dinheiro na renda fixa, querendo investir lá, você está na perda fixa. Quem está vendo aí o GPM, quem vai fazer compra no mercado, está vendo. Está perdendo poder de compra quem fica no Tesouro Selic investindo. Eu não estou falando de reserva de emergência. Eu acho que a reserva de emergência, a renda fixa na tua carteira, a reserva de oportunidade, pode até ficar no Tesouro Selic, mas investir por longo prazo, o maior risco é não assumir risco. E olha só, no longo prazo, eu tenho essa crença muito internalizada. O que realmente é menos arriscado é ter empresas, porque as empresas se adaptam. As empresas você pode diversificar um leque muito grande. Enquanto na renda fixa, o que você vai fazer? Vai ficar aguentando 2% nominal bruto ao ano. Isso aí você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ser escravo do sistema para sempre. Com certeza, eu acho que isso é muito importante, né? Esse movimento que a gente vê de mais pessoas vindo para a Bolsa, muito se justifica por isso, né? Um juros estrutural baixo e que pode permanecer por mais tempo, ninguém sabe o quanto, só que tem muitas assimetrias na Bolsa ainda, né? A assimetria é, como o Túlio bem falou, é um potencial pequeno de você perder, se der errado, e muito a ganhar se der certo. Tem muitos fundos imobiliários aí pagando 6, 7% ao ano de dividend yield. Hoje mesmo eu estava olhando para Vivo, por exemplo, uma empresa do setor de telecomunicações, ela está pagando mais que 7% nos últimos 12 meses. E uma empresa que, poxa, tem uma dívida muito controlada e tudo mais. E até nesse ponto eu já queria entrar aqui com você, Tchuli, sobre os riscos da renda variável, porque mesmo dentro da renda variável tem níveis de risco diferentes lá dentro. Então, por exemplo, se nós pegarmos aí uma Oi da Vida, ela é uma empresa que ela tem muita volatilidade. Por quê? Tem muita incerteza em relação a ela. Como tem muita incerteza, ela não consegue ser bem lucrativa, queima a caixa e tudo mais, o mercado balança muito ela. Só que em contraparte tem empresas como uma Taesa da vida, que eu sei que o Stefano, irmão do Chuli, curte muito, que é uma empresa de transmissão de energia, e ela tem, na real, ali, contratos de renda fixa ali dentro, que ela vai ser remunerada, e você vai ter isso encapsulado no ativo de renda variável. Então, por mais que são ações, elas têm níveis de risco completamente diferentes, porque estão em setores diferentes e têm receitas completamente diferentes. Uma completamente previsível e a outra nem tanto. Então, dado esse cenário, que mesmo dentro da renda variável nós temos níveis de risco diferentes, eu queria saber de você, Tchuli, quais são os setores que você gosta de ter em carteira e por que tê-los. Por que, por exemplo, olhar para banco, se faz sentido para você? Por que olhar para o setor elétrico? O setor elétrico você já falou um pouco, mas, enfim, outros setores, calçados, que eu sei que você curte muito. Enfim, acho que isso é legal falar para o pessoal. Eu acho que a pandemia ela foi um ótimo exemplo para as pessoas do que é essencial e o que não é essencial. Então, quando a gente olha para alguns setores, a gente vê que a gente, por mais que tenha limitado o convívio social, o distanciamento, a gente continua dependente dessas empresas. Setor elétrico, setor de saneamento, setor financeiro, principalmente agora, depois dessa revolução eletrônica que a gente tem passado.
A gente tem o setor de concessões também, que é importante. O agronegócio, o setor de alimentos, eu gosto muito, porque são coisas que vão continuar independentemente da maneira que a gente viva. Eu gosto também do setor de celulose, mas eu não gosto do Suzano, eu gosto da Klabin. Por quê? Eu acho que as empresas, isso aí eu escutei até faz pouco tempo, caiu essa ficha para mim. Depois da década de 90, a gente passou da Revolução Industrial, passou da Revolução da Informação, agora a gente está vivendo a Revolução do Design. E a Revolução do Design, ela tem a ver com a maneira que os produtos são apresentados. Então, a Klabin, que é a maior fabricante de papel ondulado do Brasil, ela é essencial, principalmente quando a gente soma o e-commerce, que tem mais embalagem, necessita mais disso. Ou seja, você tem que encontrar dentro da bolsa aqueles setores que eles são resistentes e são mais conservadores em termos de risco. E existe uma maneira da gente medir esse risco, Rodolfo. Eu chamo isso de beta, tá? É uma estatística muito famosa no mercado, já rendeu até prêmio Nobel ao acadêmico que botou isso nas finanças, o Eugene Fama, tá? E olha só, vou dividir aqui uma coisa com vocês. Eu nem deveria estar dividindo, mas acho que é importante para as pessoas verem, tá? Seguinte, peguei aqui um estudo, e o estudo fez o seguinte, ele viu em períodos de 5 anos, 5 anos, não é longo prazo para mim, Rodolfo, mas é um bom prazo já. E aí vi essa estratégia, usando 10 empresas e 15 empresas só para dar uma outra visualização em termos de diversificação. E comparei com o Ibovespa no mesmo período, tá? Então você está vendo que essa estratégia, que é de baixo risco, ela performou em qualquer uma das janelas melhor do que o Ibovespa. Então aqui, ó, de 2005 para 2010, enquanto... Vamos pegar o pior resultado dentro dessa estratégia. 130% vezes 119% do Ibovespa. 2005 a 2015 foi de 179% contra 44% do Ibovespa. Entre 2005 e 2020, o maior período aqui que a gente tem disponível, foi 581% contra 205% do Ibovespa. Entre 2010 e 2005, foi outra janela de 5 anos, a gente teve 36% com menos 34%, e assim por diante. Até a última janela aqui, ó, de 2015 para 2020, a estratégia deu 142% contra 111% do Ibovespa. Ou seja, se a gente tiver a metodologia clara, que fala para a gente por que compra, por que mantém, por que sai, a gente pode investir por longo prazo tranquilo. Eu acho que o maior benefício, Rodolfo, é o seguinte, é você poder se dedicar a realmente aquelas coisas que importam, que é como você faz o aporte. Porque se você tiver uma estratégia de investimento de curto prazo, que ela te demanda tempo, você vai estar conflitando com o teu trabalho. E aí, as pessoas não fazem essa conta. Eu poderia estar trabalhando em vez de estar fazendo trade. E eu tenho que ganhar esse dinheiro também. Eu estou dedicando meu tempo aqui. Essa estratégia que eu acabei de mostrar para vocês, ela demora apenas 5 minutos para você produzi-la. Ou seja, depois é só esperar 15 anos para colher as recompensas. Mas tem que estar diversificado, tem que fazer o trabalho, tem que estudar, tem que ter a crença alinhada por aquilo. Por quê? Naquele período ali de 2005 a 2020, a gente viu que apesar de ter 581%, a gente teve a crise de 2008, a gente teve a crise do impeachment, greve dos caminhoneiros, a gente teve também o Corona Crash, a gente teve o Joesley Day, ou seja, vários momentos, para quem não tem crença, seria momento de abandonar o barco. Esse momento é justamente o momento que faz quem é investidor de longo prazo falar assim, olha, eu quero mais, porque tá barato. Entendeu? Boa, sensacional. Isso é muito bom, porque essa é uma premissa que eu tenho na minha própria carteira, é sempre ponderar. Esse serviço ou esse produto que essa empresa oferece, eu vou continuar demandando ele em qualquer cenário econômico, em um cenário mais pujante, em um cenário não, né? Tem muita gente que gosta de commodity, por exemplo, gosta de comprar Petrobras, CSN e tudo mais, e cara, tudo bem com isso, só que para mim ela é uma empresa que ela funciona muito mais em tendências, e aí eu vou usar estratégias de análise gráfica, que eu até quero entrar nesse ponto aqui, né? Por mais que o Tio ele é uma pessoa que foca muito no longo prazo, você pode ter maneiras de curto prazo para remunerar essa sua estratégia. Então, para mim, Petrobras, por exemplo, muita gente fala, nossa, eu vou comprar aqui Petrobras. Tem o ciclo da commodity como um todo, como está o petróleo? Em momentos que a economia está pujante, o petróleo vai lá em cima, em momentos que a gente tem um problema na economia ou
um lock como nós tivemos, teve barril de petróleo negociando negativo, né? Quem diria que isso iria acontecer? Então, é muito importante que você se atente a tudo isso e tenha essa divisão na carteira, né? Naquilo que é mais saudável, aquilo que você vê de uma maneira mais segura, você dá uma maior proporção, né? Porque eu acho que você pode ter tudo numa carteira, não tem problema. É só você saber dar um bom sizing nisso. Aquilo que é mais seguro você tem numa proporção maior, aquilo que tem mais risco, não tem problema, mas saiba dosar isso daí. Não me venha, por exemplo, com 50% da carteira em Oi e falar que está bem diversificado. Não dá, né? Um nível de risco que para mim é incompatível. Mas ainda assim, né, ainda com esse foco no longo prazo, Tio, eu queria que você falasse sobre essa estratégia de curto que você usa, né? Então, tem como você usar a análise gráfica a seu favor, tem como você usar um trend following, né, um rastreador de tendência para otimizar e principalmente teve o próprio coronavírus aí que você conseguiu rentabilizar a sua carteira e, de certa forma, atenuar aquelas perdas que vieram decorrente de toda a correção daqueles ativos que você tinha para longo prazo. Com certeza. Então aqui, galera, só para deixar claro, antes de falar assim, só investe por longo prazo, só faz investimento, não faz trade, eu pago o preço em termos de estudo e de dedicação para ser ganhador de dinheiro, tá? Então, existem outras maneiras de ganhar dinheiro, mas é bom você diversificar também as maneiras, as suas estratégias dentro do mercado, porque nem todas se comportam da mesma maneira. Então, por exemplo, nessa crise aqui que a gente teve do Corona Crash, eu ganhei muito dinheiro em venda de Usiminas. O que é venda, galera? Para quem aqui não está acostumado com o vocabulário, tá? É você monetizar realmente a queda, tá? Você aluga a ação de alguém, vai lá e vende, e aí bota um dinheiro no caixa. Quando essa ação cai, você vai lá, tira aquele dinheiro do caixa e a diferença fica para você. Então, ganhei muito dinheiro com Usiminas, com CSN, com Petrobras, com Vale, com Bradespar, com Suzano, com Braskem. Isso tudo serviu para fazer caixa, para comprar uma posição que eu gosto muito, que é do setor de calçados, tanto a Grendene quanto a Alpargatas. Agora que já passou já o período onde eu preciso ficar em segredo em relação a isso, por ser analista CNPI, eu não posso operar nem 30 dias antes, nem 5 depois que eu falo sobre uma ação, tá, Rodolfo? Então, eu saí de Vivo, que segurou bastante a queda na época do crash. A ação ali, ela negociava por volta de 55, 56 reais. Quando chegou em 50 reais, eu vendi Vivo, Vivit 4 e comprei Alpa 4. A Alpa 4 ela estava por volta de 20 reais. Olha só, gente, eu nem comprei ela pelo valor mínimo que ela chegou. Ela chegou a bater ali a casa dos 15 reais. Ou seja, o investidor de longo prazo, ele não está preocupado em pegar lá na ponta da mosca mesmo. Não quer acertar na forquilha, no ângulo. Ele quer ter um movimento muito maior. Lembra aquela história? Amplitude e frequência, tá? Então, naquele momento, eu vi que a ação estava muito descontada e a qualidade do ativo é muito alta. Eu tenho certeza que uma sandália havaiana consegue repassar o custo de inflação de uma maneira diferente do que, por exemplo, uma empresa de computadores como a Positivo, que a gente vê cada vez mais o preço do produto caindo, tá? Tem que ter muita inovação, tem que ter investimento em lançamento de marketing. A Havaiana todo mundo usa, todo mundo já sabe como é que é e não impacta muito o orçamento de nenhuma família. Então, nesses momentos, você ganha com as estratégias de curto prazo, que são mais flexíveis também, ganham na alta quanto na baixa, para você fazer caixa para investir mais para o longo prazo. Porque vai ter uma hora que você não vai achar que é maneiro ficar todo dia olhando para o mercado, vai ter uma hora que você não vai achar que é super descolado você investir na bolsa. Depois, tipo, eu já invisto na bolsa já vai fazer 17 anos ano que vem. Sim, eu já tô saco cheio de crise, não sei o que lá. Tu faz mesmo o que tem que fazer. E olha só que impressionante. Quanto mais você faz o que você tem que fazer e não aquilo que você quer mostrar para os outros, melhor é o teu resultado, menos desgaste você tem. Então você vai aperfeiçoando a técnica ao longo do tempo. O longo prazo talvez seja a grande arbitragem, porque os investidores eles estão sempre olhando para daqui a 6 meses, para daqui a 9 meses, para daqui a 3 meses. Só de você já ter uma visão de 10 anos, você já tem uma vantagem competitiva. E é aquela história. Se você está na mesa e você não sabe quem é o otário da mesa, você é o otário da mesa. Então, eu sei que eu estou aqui por longo prazo. Eu sei quem é o otário da mesa. O otário da mesa é quem está no curto prazo achando que vai ficar rico no curto prazo.
Boa, muito bom. E o mercado ele é isso, né? O próprio Benjamin Graham lá no Investidor Inteligente fala sobre isso, né? Que o mercado ele pode ser maníaco, depressivo no curto prazo. Um dia pode estar tudo bem, no outro dia pode estar tudo mal. E no próprio coronavírus a gente viu muito exemplo de empresas que tiveram seu IPO ali em janeiro, fevereiro, que estavam com muita grana em caixa, negociando abaixo do caixa. Muito fundo imobiliário que tinha feito uma grande oferta, captado recursos, negociando abaixo desse recurso, tipo, é insano. Por isso que, para mim, ter esse foco no longo prazo me ajuda muito a, de certa forma, ter uma sanidade, né? Porque, principalmente no coronavírus, que não era só. Foram muitas coisas, né? Porque quando vem uma crise, às vezes as pessoas falam, eu vou deixar aqui 100% em ações, e aí se vier uma crise cair 20, 30%, não tem problema, eu vou aguentar isso daí. Só que aí, às vezes, essa pessoa ela não pensa que ela poderia ser um dono de uma loja num shopping, por exemplo. E ela tem a grana dele, tem um Prolabore e tudo mais. Aí vem o coronavírus, a carteira dele me cai 50%. Aí a loja dele do shopping fecha. Ele tem que pagar os funcionários, ele tem que pagar segurança, tem que pagar um aluguel mínimo ali, tem que pagar algumas coisas. E aí ele fala, nossa, eu tinha um Prolabore, mas agora eu vou ter que tirar de algum lugar. Aí vai lá tirar da bolsa 50% para baixo. Aí às vezes ele tá vendo, né, coronavírus, alguém da família pegou e tal, ele fica abalado ali, ele fala, nossa, o mundo vai acabar, vai virar um Mad Max, vai ser o Ebola, isso daí, eu vou tirar tudo que eu tenho da bolsa. Então, as crises, elas vão te provar. Acho que o mercado financeiro como um todo, ele vai te provar. E às vezes não é o caminho mais suave que ele vai levar quando vê a crise. Não, quando cai, cai real. É uma parada assim insana. Eu mesmo já passei pelo Joesley Day, já tinha passado pela Greve dos Caminhoneiros, mas eu não vi uma queda tão intensa como essa que eu vi na bolsa. Insano. Às vezes você não tem meio o que fazer, né? Você meio que perde aquelas, fala, cara, vamos deixar rolar, porque é circuit break atrás de circuit break, o pessoal não tá pensando mais. Então, para mim, ter esse lado diversificado, ter esse lado de, poxa, ter minha reserva, ter minha reserva de emergência, ter minha reserva de oportunidade, ter ativos que não vão andar totalmente juntos, né? Você falou da questão do beta, eu gosto de ter muito fundo imobiliário na carteira, porque eu tenho ações e ações têm um beta. Fundos imobiliários têm outro, porque tem uma previsibilidade maior. Só que nesse agregado, eu consigo ficar tranquilo, eu consigo, às vezes, pensar um pouco mais e ser mais racional. Então, acho que tudo isso que você falou faz total sentido e esse foco no longo prazo. Para quem está preparado para esse longo prazo e sabe dividir bem ali as suas caixas, faz toda a diferença e, enfim, ninguém aqui, galera, é super-homem, tá? Nem eu, nem o Tiuli, a gente erra, claro que erra, acho que isso faz parte da vida como investidor. O próprio Warren Buffett mostrou aí que ele fez alguns investimentos que podem ser que não tenham sido tão bons como nas companhias aéreas que ele desfez ali, só que o principal é o que ele faz por longo prazo, né? Ele acertou em Apple, acertou em Amazon, acertou em Bank of America, em Goldman Sachs, em tantas outras que aquilo que ele errou não importou tanto. Então, ter essa diversificação, ter vários ativos e ter esse foco no longo prazo, acho que foi um grande Pô, eu diferencial errei para ele. feio nessa crise, eu errei feio. Eu falei aqui as vitórias, eu errei feio porque eu vendi a Amazon, o BDR, né? Acho que era R$ 4.800. E aí achei assim, tá malandraço. Porra, vou vender aqui a minha Amazon aqui, que subiu muito, não caiu nada. Na verdade, subiu durante o Corona Crash. E vou aportar tudo em Itaú, que Itaú tá barato. E aí o Itaú não andou, a Amazon simplesmente andou 100% a partir disso. E esse foi um erro. É um erro porque, mais uma vez, quis mexer demais nas posições. Ainda bem que esse erro não me custou dinheiro, me custou oportunidade. Eu poderia estar com mais dinheiro. Mas isso já é um exemplo de que, às vezes não, acho que em 99% das vezes, a melhor atitude é não fazer nada. Se você tivesse ocupado com a tua vida, trabalhando para aportar, cuidando da tua família, cuidando da tua espiritualidade, cuidando da tua saúde, isso não te afetaria tanto. Às vezes, as pessoas acham que o problema está no mercado. Na verdade, o problema está dentro da vida delas. Durante o Corona Crash, eu estava lá em Paris. Então, eu me lembro, porra, estava lindo o negócio. O que eu fazia? Eu fazia uma live de manhã, que lá era 10 horas da manhã, aqui estava passando 7 horas da manhã, sei lá, 6 horas da manhã. Aí ficava o dia inteiro batendo perna, fazendo turismo, a cidade estava vazia. Se eu tivesse aqui no Rio, o que eu ia fazer? Eu ia estar indo na praia, estar fazendo mais conteúdo, ia estar malhando. Ou seja, você tem que tirar o teu cérebro do automático nesses momentos de crise para você realmente ignorar o que está acontecendo. A maioria das pessoas, o que eu focaria, cara, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar para fazer aporte, porque no longo prazo a bolsa vai te deixar rico,
Mas no curto prazo, o que vai te deixar rico é aporte. Você tem que trabalhar, você tem que focar, você tem que construir algo, gerar algum valor para as pessoas, porque se ficar só história de mercado financeiro, rentabilidade, dá dinheiro, mas isso poderia ser muito mais acelerado e o grande prazer da vida está em gerar valor para os outros. Sensacional. E eu acredito muito nisso, tanto que eu lembro um tempo atrás, talvez acho que um ano, você mandou uma foto, compartilhou com a galera que, enfim, tipo um meme que minha esposa comprou pão e quer colocar alguma coisa ali no pão. O que a gente vai colocar, né? Presunto, Gelo. queijo, tudo mais, gelo. E tava lá, o foco no aporte. E, tipo, isso é o que é muito importante para o investidor considerar, né? Porque é isso que você falou, às vezes ele foca muito naquela grana que ele tem ali, mas talvez a gente tenha que ter aquela crença de falar, beleza, eu já tenho essa grana, mas eu não vou me limitar a isso. Eu vou continuar Sim. aportando, eu vou continuar com a minha atividade principal, com a minha empresa, com o meu negócio, enfim. E a bolsa ser um lugar para você potencializar isso. Porque o que eu mais vejo agora, muitas pessoas vindo para a bolsa, só que às vezes esquece daquela sua atividade principal, aquela atividade que conseguiu te dar esse dinheiro para você estar ali na bolsa. Então, para mim, é importante que você foque sempre em três coisas. Eu acho que você focar em três coisas para ter sucesso no mercado é o principal. É você fazer bons aportes e aportes recorrentes, é você conseguir investir bem seu dinheiro e você saber para onde direcionar isso, e é você ter um horizonte de investimento de longo prazo. Quando você junta tudo isso e consegue ser consistente, a vida muda, né? Eu comecei a investir em 2016 e, poxa, eu tinha uma capacidade de aporte, eu recebia dividendos menores. Hoje eu recebo dividendos muito maiores e nem muito tempo assim passou. Mas eu fui consistente em todos esses meses, ficar aportando, 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 e aquele efeito do bola de neve do Warren Buffett aconteceu. Ele é um dos homens mais ricos do mundo, é o top 10 da Forbes aí, e o que ele fez de diferente? Foi um investidor. Teve retornos aí de 20% ano na média por mais de 40 anos. Então ele não precisou reinventar a roda, ele precisou ser consistente naquilo, só que ele não deixou de aportar, ele não deixou de ter seu horizonte de longo prazo. Então, somando tudo isso, eu acho que é uma característica para bons investidores, né? Não pode esquecer essa tríplice. Quando você leva em conta esses três, eu acho que o sucesso é inevitável. Cara, eu recebi esses dias um texto aqui no Instagram, um estudo, na verdade, no WhatsApp, quer dizer, mostrando que se o Warren Buffett ele não tivesse reinvestido o dinheiro dele, por mais que ele tivesse ganho muito dinheiro, se ele tivesse tido um estilo de vida extravagante, ele seria um cara com uma fortuna, sei lá, de uns 100 milhões de dólares hoje em dia. Ou seja, foi o longo prazo, a disciplina, a persistência que fez ele gerar esse resultado que ele tem hoje. Nem todas as pessoas estão dispostas a isso, mas você pegar o dividendo e gastar ele, isso aí você está matando as sementes que vão gerar as novas árvores na tua vida financeira, tá? Foi bom você falar essa história de 2016, porque em 2008, galera, eu era 100% em ações. E aí foi na crise de 2008 que eu tive essa lição. Mas não foi uma lição porque eu perdi dinheiro. Pior de tudo, foi uma lição porque o custo emocional de ficar naquela pressão foi muito alta. Então, nem sempre a pessoa acha que o problema foi o dinheiro que ela perdeu ou deixou de ganhar, e sim o desconforto emocional, a ansiedade que gera, as noites de sono mal dormida. Isso aí afeta o teu casamento, afeta a vida sexual com o teu parceiro. Ou seja, a vida ela é muito mais rica do que dinheiro, mas dá para conciliar os dois de uma maneira saudável e sustentável. E olha só, eu não sei se eu te contei isso, Rodolfo, mas a gente pegou uma fera máxima em Excel e aí ele fez um backtest automático no Excel com várias alterações ali que poderiam ser feitas, vários parâmetros diferentes lá na minha carteira recomendada, né? E eu vou soltar aqui um segredo para a galera, só que a galera está com 584 pessoas atualmente online. Se a gente bater pelo menos 600 pessoas, eu falo esse segredo aí que naturalmente vai fazer a tua carteira render mais, porque eu vou limitar o universo de ações mais rentáveis e é só pescar dentro desse aquário que você já vai estar numa melhor, tá? Então, a gente está agora com 552. Galera, se bater 600 ali, eu falo que segredo é esse. Realmente, eu acredito que é a coisa mais importante que tem para um investidor de longo prazo levar em consideração. É uma coisa muito fácil. As pessoas não precisam de sistemas muito complexos para se beneficiar disso. As pessoas não precisam ser gênios da lâmpada para aplicar isso.
pode pegar informações grátis lá do Yahoo Finance. E chegamos já a Que 602 isso? pessoas. Foi... Galera, A olha régua só, foi eu vou pouca, tinha que falar aqui subir então a mais. real, tá? Rafael Rio Torto, que é uma das maiores autoridades em Excel que eu conheço, já trabalhou em private equity, já trabalhou em empresa da bolsa, já trabalhou em startups. O cara manja muito. Ele fez um sistema onde a gente só aperta um botão e a gente tem uma carteira recomendada do Twool que gerou muito resultado. Nem vou ficar falando disso aqui, mas a gente viu que se você escolher empresas que têm 6 anos consecutivos de lucro líquido, olha só, 6 anos consecutivos de lucro líquido. O que quer dizer isso? Teve lucro em 2019, teve lucro em 2018, teve lucro em 2017, 2016, 15 e 2014. Ou seja, se a empresa ela teve lucro líquido de maneira consecutiva desde 2014, essa empresa ela passou pelo Dilma vírus, passou pela greve dos caminhoneiros, passou pelo inferno, passou por tudo. Passou agora também, mais uma vez, agora vai passar pelo Corona Crash. Se essa empresa continua tendo lucro, ela é uma empresa que ela tem algum tipo de vantagem competitiva. Por quê? Porque ela está gerando resultado de maneira consistente. E aí, quando você olha para todas as empresas da Bolsa, a gente tem 400 empresas. Quando você faz esse filtro, isso aí diminui esse universo para coisa de 100 empresas. Ou seja, você já diminui em 1/4 as empresas investíveis. A gente sabe que empresas como VEG, Raia Drogasil, Bradesco, essas empresas elas estão tendo lucro de maneira consecutiva há mais de 20 anos. Eu fiz esse estudo esses dias aqui. Mas existem mais empresas que estão nesses 6 anos e aí a gente faz uma seleção a partir disso, faz outras relações que vão gerar muito retorno. Mas só de ter 6 anos consecutivos de lucro líquido, você já está falando com um grupo diferente dentro da Bolsa. Existe um nicho de empresas mais rentáveis e existe um nicho de empresas menos rentáveis. A gente tem que focar nessas empresas que são mais rentáveis. E essas características fundamentalistas passam por 6 anos consecutivos de lucro, empresas com baixo endividamento, empresas com marcas fortes, empresas com controladores alinhados com os teus interesses. Olha só, você ter uma empresa estatal como teu sócio no longo prazo, você já não confia nos políticos no curto prazo. No longo prazo, você vai confiar nos políticos. Seja coerente com o teu discurso, pelo menos nisso. E a gente vê que a assimetria acontece exatamente nas empresas privadas. Ou seja, se você tirar empresas que têm 6 anos consecutivos de lucro, tirar as estatais, você fica com uma seleção, com um aquário muito mais fértil, né? Com um solo muito mais fértil, vamos falar assim. Com certeza, achei uma estratégia muito boa. E lá no exterior também tem estratégias como o dividend aristocratic, que você pode pegar a empresa que paga um dividendo por 25 anos, tem a dividend kings, enfim. Olhar para isso, né? Às vezes você fala, nossa, uma empresa que paga dividendo, ela não pode me dar um potencial crescimento tão grande. Calma lá, né? Se você levar em conta o composto, tanto que ela pode crescer, quanto que ela paga de dividendo, e você reinvestir isso daí, é algo gigantesco. Tanto que os próprios fundos imobiliários e REITs lá fora, eles batem na média os seus pares de ações, né? Então, tanto os fundos imobiliários batem Bovespa, que desde que começaram em 2011, quanto os REITs batem as ações de 87 para cá, né? Os REITs conseguem dar 14% ao ano em média, contra as ações 9%. Então, essa é uma diferença que vale a pena. Pô, eu fiz um vídeo esses dias também, lá no meu canal do YouTube, onde eu mostrei que desde o início do IFIX, a gente teve uma rentabilidade de perto de 170% contra algo como 36% do Ibovespa. E eu acredito que grande parte desse resultado seja devido à consistência dos retornos, dos fluxos. Ainda bem que tu falou essa história aí dos dividendos, porque eu tenho pavor dos iniciantes que confundem, fico até ansioso aqui, começa a me movimentar, que confundem que dividendo por si só é uma boa estratégia na Bolsa. Na verdade, galera, se eu pudesse, eu só compraria empresa que não distribui dividendo. Por quê? Dentro da lógica financeira, se uma empresa ela tem um retorno sobre o capital empregado dela maior
do que o custo de capital dela, ela deve continuar reinvestindo nos seus projetos. Ou seja, projetos que geram valor são projetos que têm um retorno acima do custo de capital. E enquanto a empresa encontrar oportunidades nesse sentido, ela deve investir isso. Não deve pagar em forma de dividendos esse lucro, tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma legislação que é mais flexível essa história das empresas sempre estarem pagando dividendos. Mas quando a gente olha para os Estados Unidos, cara, eu fiz muito conteúdo maneiro essa semana lá no YouTube, cara. Mas sério, esse conteúdo foi maneiro. Sabe por quê? Eu peguei empresas que tiveram lucros trimestrais desde o ano 2000. Olha só, irmão, foram mais de 20 anos, vezes 4, mais de 80 trimestres seguidos, só empresas americanas, tá? Aí depois eu organizei as empresas com menor risco. Depois eu peguei as empresas com menor endividamento. Depois eu peguei as empresas com a maior relação de preço sobre o valor patrimonial. As pessoas, elas costumam falar das empresas que têm a menor relação de preço sobre o valor patrimonial. Eu fiz ao contrário. Aí apareceu as FANGs, Netflix, Microsoft, Amazon. Irmão, de cabeça aqui, 439% de retorno, uma janela de 10 anos para essas empresas, investindo em 15 empresas ao mesmo tempo. Ou seja, essas estratégias que eu estou falando aqui para vocês não funcionam somente no Brasil, não funcionam somente nos Estados Unidos, elas funcionam no mundo inteiro, porque aqui a gente está tratando de fundamentos de finanças. A gente está falando da ciência de ganhar dinheiro através do mercado acionário, galera. Não confunda que isso que aqui a gente está fazendo é jogo de achismo, tá? A gente dedica muito tempo, a gente dedica muita energia em encontrar as melhores estratégias e confirmar isso através de estudos acadêmicos que geram aí prêmio Nobel para quem fez esse tipo de pesquisa. O que a gente fala aqui é realmente o filé mignon do que está sendo produzido aí por aquelas pessoas que passam, dedicam a vida inteira a olhar investimentos. Boa, sensacional. Esse estudo aí, irmão, esse estudo aqui... Não, sério, vou aqui... Pô, esse estudo que eu fiz aí americano foi muito brabo, porque assim, já dá para pensar, pô, se o Brasil acontece o pior, já dá para pensar o plano de fuga para tu partir, investir só nos Estados Unidos, onde a política é muito mais tranquila, o respeito à propriedade privada é muito maior. E aí, imagina, irmão, tu gerar, vamos falar aqui que é metade do retorno, 200% por década em dólar, dedicando 5 minutos por década para tu ganhar esse tipo de dinheiro, pô, é muito bizarro. Insano. Eu Em me dólar, sinto mais né? livre. Só de... Só vocês estão me ouvindo? O Júlio travou ali. Oi, oi, boa, Alô, Rodolfo, tá voltou. escutando? Boa, voltou. Travou onde? Não, tinha travado aí você falou de liberdade e tal, a parada travou aqui. Não, assim, quanto mais conhecimento eu tenho sobre finanças, irmão, mais livre eu me sinto. É bizarro isso, eu não sei se tu se relaciona com essa maneira também. Mas toda vez que eu descubro uma maneira nova de ganhar dinheiro, de cuidar do meu patrimônio, eu me sinto mais livre. Porque o conhecimento liberta, galera. O conhecimento liberta de verdade. Com certeza, são inúmeras possibilidades que tem, e quando você tem esse racional, você tem esse entendimento do que está acontecendo, você sabe que tem um código ali, tem uma empresa que você comprou, mas você entende por que ela está na sua carteira, você entende o papel, você entende por que você tem aquela carteira da forma que está diversificada. Não é mais uma questão de, eu vou só colocar aqui os ativos, porque se der algum tipo de problema eu vou estar bem. Não, você conhece as teses, então isso te deixa muito mais tranquilo, e foi particularmente me deixou mais tranquilo, por exemplo, no Corona, diferente das outras crises, porque como eu fui evoluindo como investidor, hoje eu tenho um entendimento muito maior, tenho uma tranquilidade muito maior, e eu fui diversificando também isso ao longo do tempo, né? Então, às vezes vocês estão vendo aqui, estão começando agora, estão falando, nossa, eles estão falando de tanta coisa aqui no Brasil, no exterior, eu estou começando agora, eu migrei agora da renda fixa para renda variável. Galera, todo mundo tem o seu tempo, é importante vocês começarem, mas é importante vocês saberem também de todas as possibilidades, porque aí vocês vão vendo aquelas que fazem mais sentido para vocês e vão adotando aí na carteira de investimentos. E até em relação a isso, né? Em relação a oportunidades, eu queria entrar num ponto aqui para a gente fechar.
essa live aqui, que é sobre essa onda de IPOs, né? É muito IPO, é muito follow-on, é muita gente ofertando muita coisa aí para todo mundo, mas para mim como investidor, acho que uma coisa que é muito importante saber dizer, e não só como investidor, mas na vida como um todo, é saber dizer não. Porque nem tudo que te oferta é bom. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse movimento que a gente está tendo, né? Muito IPO aqui, muito IPO lá nos Estados Unidos, é muito follow-on, muita gente querendo captar dinheiro porque o mercado está aquecido, mas como que o investidor se porta em relação a isso? Rodolfo, eu tenho duas respostas para isso, tá? 95% dos casos, não participe de nenhum IPO. Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí foi o próprio professor do Warren Buffett, do Benjamin Graham, que escreveu no livro Investidor Inteligente, não entre em IPOs. Agora eu vou explicar aqui o porquê que eu não entro em IPOs. Primeiro, se o mestre falou, primeiro eu acato o que o mestre fala, depois eu vou pesquisar coisas para reforçar ainda mais a minha crença. Então, para todo mundo que quer investigar mais sobre esse assunto, existe um acadêmico chamado Jay Ritter, J-A-Y, espaço R-I-T-T-E-R. Esse cara é o Mr. IPO, ele tem muitos estudos sobre IPO, então se você quiser se aprofundar, é só ir lá. Mas olha só, no IPO, a gente já não consegue ver se a empresa ela tem 6 anos consecutivos de lucro. Ou seja, eles não distribuem essas informações. Normalmente as empresas têm um tipo de contabilidade, aí quando elas vão se preparar para IPO, essa contabilidade ela muda toda. Às vezes é por uma questão ruim, nem sempre é por uma questão ruim, tá? Pode haver as duas maneiras, mas só por isso já sairia desse meu primeiro filtro aí de 6 anos consecutivos de lucro. Outra coisa interessante da gente olhar é o conflito de agência. O que é conflito de agência no mercado financeiro, galera? É exatamente quando alguém tem mais conhecimento sobre uma coisa do que você. Ou seja, tem uma assimetria de informação. Quem é que entende mais da empresa? Quem está vendendo, o fundador, quem conhece a empresa já há anos, ou você que só recebeu aquela informação ali, mequetrefe, pode estar tudo dentro da lei, mas a nossa visão ela é limitada como investidor de fora da empresa. É engraçado isso, porque tem um controlador de uma empresa da Bolsa, que ele é meu amigo pessoal, e aí esse dia ele perguntou assim para mim, Uli, por que a ação está subindo 5% hoje? Eu falei assim, porra, não sei, tu que devia saber. Ele falou assim, também não sei. Ou seja, as pessoas, elas criam ficções na cabeça delas que existe alguém manipulando as coisas por trás. O mercado ele é muito mais livre do que a gente imagina e ele é menos livre do que a gente gostaria, mas ele é muito livre na formação de preços. Então, esse conflito, essa assimetria de informação também me faz sair do mercado. Mas existe uma estratégia, sim, do porquê que a gente deve comprar as ações, tá? No IPO. E esse motivo... Tem quantas pessoas online que aqui travou aqui o meu contador? 509. Aí, 509. O pessoal não quer escutar mesmo. Agora eu não vou fazer jogo, não. Vou falar para vocês a real, tá? A galera que ficou aí até agora. Galera, tem um livro do Joe Greenblatt chamado You Can Be a Stock Market Genius, tá? É um livro amarelo com a capa meio amarela e preta. Muito bom. Olha aí, o Rodolfo tem. E esse livro, ele conta a seguinte história. Quando a gente está participando de um IPO de uma empresa que já está na bolsa e a gente está fazendo o IPO da filha dela, que é de uma subsidiária, a gente chama isso de spin-off, tá? A gente deve comprar a mãe nos primeiros 6 meses e depois a gente compra a filha. Vamos dar um exemplo aqui claro, Túlio? Vamos dar um exemplo claro. MRV e Log Commercial Properties. A mãe era MRV e a filha era a Log. Então, nos 6 primeiros meses do IPO, você compra a mãe, você não compra a filha. 6 meses depois, você troca a posição da mãe pela filha. E acabou que tu não investe em IPO da mesma maneira, porque tu compra a mãe na hora do IPO, tá? Mas é só uma maneira, uma estratégia de como você pode usar IPO para ganhar dinheiro. Essa estratégia, ela rendeu muito mais do que o Ibovespa no período e ela criou uma metodologia que fala por que você compra, por que você mantém e por que você sai de uma ação. Beleza, galera? O mais importante de tudo que a gente conversou aqui
é você ter um método claro que fala por que você compra, por que você mantém, por que você sai. Porque é isso que vai permitir você ter uma bússola na época de crise. Na época de crise, como o Rodolfo falou ele mesmo, tudo fica irracional, de pernas para o ar. As coisas ficam malucas. Só que você tem que ter uma bússola que aponta para o norte. O norte, para mim, Rodolfo, é sempre um método, tá? Com certeza. Acho que isso é fundamental. E faz todo sentido a partir do momento que você tem um método, a partir do momento que você sabe o que você está fazendo e você não está perdido, né? Até o símbolo do Trailmap é bem legal, porque é uma caravela, né? Então, você não fica perdido. Você sabe que você está numa caravela e você está indo para uma direção. Então, quando você tem um alvo, ele é importante, porque se você não tem um alvo, qualquer caminho vale. Aí tem gente que começa com um método e viu que não deu certo em algum período, troca. Vai para outro, viu que não deu certo, troca. Viu que não... E não só no mercado, às vezes na vida como um todo. Então, algo que eu faço e o Túlio eu sei que faz, a gente vai para academia. E, poxa, acho que tem muita coisa que é muito além do corpo você ir para academia. A questão da disciplina de você ir lá, seja chuva, seja sol. E no mercado financeiro eu vejo da mesma forma, né? As pessoas disciplinadas, elas conseguem ter resultado aqui porque elas vão permanecer mesmo em cenários bons, em cenários ruins, porque elas têm aquela disciplina e sabem o que fazer. Achei que tinha amassando meu dente ali. Foi mal. Não. Isso aqui que a gente está falando, é princípio, sabia, Rodolfo? Quanto mais eu tenho estudado sobre os antigos, eu vejo que os antigos bem-sucedidos, eles tinham princípios. Então, assim, vamos elencar aqui os princípios. O princípio número 1 é diversificar. Segundo princípio, muito importante, é você só fazer aquilo que você conhece. Ou seja, entrar de gaiato nas histórias sem conhecimento é um princípio que eu já tenho já. Eu sempre estudo antes de entrar. Outro princípio, ter modelagem de pessoas bem-sucedidas. Então, se eu vou fazer investimentos, eu vou ver quem são os mais bem-sucedidos e como eles atuam. Se eu vou fazer exercício físico, eu vou ver quem são os modelos para eu fazer. Ou, no meu caso, eu terceirizei isso para o meu personal. Ou seja, peguei um cara que entende muito e aí ele direciona o meu treino. É muito importante a gente ter princípios para qualquer coisa que a gente faz, galera. Porque os princípios eles vão nos proteger de qualquer tipo de modinha. As modinhas, elas sempre acontecem por uma questão de marketing, por uma questão de ciclo, por uma questão de ignorância. A gente está vivendo agora a ondinha do IPO e do day trade. Vocês não têm noção a quantidade de história triste que eu recebo aqui no meu direct, não sei se o Rodolfo também recebe, mas é gente que perdeu casamento, perdeu família, perdeu dinheiro que não podia. Por quê? Por causa de aventura. Porque não tinha princípios. Uma fortuna, ela só é construída ao longo do tempo, galera. Esse princípio, ele é claro. São exceções como Mark Zuckerberg, são exceções como esses caras de tecnologia que eu sei que eu não tenho essa competência porque eu não pago o preço para ter essa competência. São eles essas exceções que vão ser multibilionários com 30 anos. Eu não. Eu vou ficar rico aos poucos, mas eu tenho alta probabilidade de conseguir isso. Eu tenho que estar vivo e eu tenho que estar disciplinado nisso. Show de bola. Sensacional. E, bom, a gente está caminhando aqui, o tempo sempre com o Túlio passa rápido, porque é muito conteúdo e sempre um papo muito fluido. Bora? Manda aí. Se eu tivesse que investir lá nos Estados Unidos somente com ETFs, para quem não sabe o que é ETF, são fundos passivos de baixo custo. Melhor alternativa aí para quem está começando e não tem muito tempo, tá? Quais seriam os ETFs que tu teria na carteira lá fora, Rodolfo? Bom, o QQQ, que é um ETF que ele replica o Nasdaq 100, então são empresas de tecnologia e biotecnologia, excluindo aquilo que é o setor financeiro, porque nos últimos 10 anos está dando um retorno médio anualizado de 20% ao ano. VNQ, para estar exposto a 182 REITs, não só como se fossem os nossos fundos imobiliários, mas voltados ao mercado americano, e são REITs de equity, então não tem mortgages, não tem dívida imobiliária, são só tijolos mesmo. E o Nobel, né? Então, pegar a empresa, o Dividend Aristocratic, empresas que pagam dividendo de forma crescente por no mínimo 25 anos. Esse ETF ele tem 66 ativos. Então, tendo esse combo, tecnologia, empresas que pagam dividendo e REITs para estar exposto em imóveis, eu acho que é um baita combo. Perfeito, irmão. Pô, demais, demais. Concordo com essas posições porque são conservadoras e têm assimetria no longo prazo. Com certeza, sensacional. Bom, a gente poderia continuar, mas o tempo para e o Instagram derruba a gente com 1 hora de conteúdo. Mas
Vai ter sempre mais conteúdo. O Tio é de casa, já fizemos várias lives aqui no Instagram, lá no YouTube também. Quem não olha para o canal dele, quem não conhece ainda, aproveita para conhecer, tanto o Instagram quanto o YouTube, tem muito conteúdo de qualidade lá. E, Tio, queria agradecer imensamente por você estar aqui, por ser parceiro, Tio, né, por ser, enfim, parceiro da vida aí como irmão. E, enfim, se agrega muito valor. Espero sempre ter essa oportunidade de falar com você. Luvinho, tu é muito fera, irmão. Tem carinho especial, admiração geral. Vou até liberar pra galera aqui um negócio. Seguinte, o Rodolfo ele fez uma série lá pro meu canal Descomplicando a Bolsa, com mais de 17, 18 episódios. E eu vou botar essa série inteira lá no Jardim do Éden. Hoje, quem quiser, vem no meu direct e fala assim, onde é o Jardim do Éden, que eu vou mandar o link e eu vou botar lá no Jardim do Éden lá pra galera ver essa série que ensina de cabo a rabo mesmo como investir de uma maneira descomplicada. Foi muito Isso boa aí. aquela série, irmão. Vamos curtir, irmão. É isso aí. Aproveitem, galera. Tamo junto. Tamo junto. Abraço.